Maravilha, maravilha, amiguinhos e amiguinhas, marcelindos e marcelindas. Hoje vamos falar de um time que está pior do que Wolverhampton, Borussia Mönchengladbach, Metz, Genoa e Girona. Por que esses clubes? Porque eles são lanternas das 5 principais ligas europeias e ainda assim, Marcelo Beckler, perderam menos jogos de futebol que o Liverpool desde o fim de setembro até o fim de outubro. O Liverpool levou muito a sério. Frederiquinho Caldeira, bom dia para você, para todo mundo. Aquela máxima de quanto mais você ganha, mais perto você está da derrota. E o que o Liverpool fez? Ele ganhou demais, ficou muito perto da derrota e agora ele não consegue mais sair dali. E quanto mais ele perde, mais longe da derrota ele tá? Exatamente. Mais perto dele ganhar daqui a pouco, ainda que seja um acidente. Basicamente deve ter sido isso que aconteceu contra o Eintracht Frankfurt. A gente não sabe o que aconteceu no final de semana contra o Aston Villa, mas você, torcedor do Liverpool, pode ficar tranquilo, porque tantas derrotas é porque daqui a pouco o time vai ganhar alguma coisa. Então, daqui a pouco a gente tem Liverpool e Real Madrid em Anfield. E o Liverpool até a partida, até o fim de semana contra o Aston Villa, vinha de 6 derrotas nas 7 partidas anteriores. Derrota para o Palace por 2-1 na Premier League, depois perde para o Galatasaray na Liga dos Campeões, depois perde para o Chelsea na Premier League, perde para o Manchester United em casa também no Campeonato Inglês e aí ganha um jogo de Bundesliga contra o Frankfurt na Alemanha e perde os 2 seguintes, um pela Premier League 3-2 contra o Brentford e o 3-0 mesmo com o time reserva. É um placar muito feio, mais uma derrota para cima do Crystal Palace, dessa vez em Anfield. Nesse recorte, Marcelo, são 14 gols sofridos e 10 gols marcados, sendo que metade desses 10 foram contra o Frankfurt, né? Então, tirando o jogo contra o Frankfurt, são apenas 5 gols marcados em 6 partidas. As 4 derrotas consecutivas na Premier League já empatam com o total de derrotas na edição passada. O que é que está acontecendo com o Liverpool de Arne Slot e Marcelo Beckler? Inclusive, se eu não estou enganado, é a primeira vez na história que alguma equipe do campeonato inglês, não só da era Premier League, é capaz de ganhar 5 e depois perder 4, né? Nunca tinha acontecido em mais de 120 anos de torneio que alguém tivesse ganhado os 5 primeiros jogos e depois tivesse perdido os 4 jogos seguintes. Se a gente for ver estatisticamente, as bolas longas vem sendo o problema do Liverpool. 575 vezes os adversários lançaram bolas longas contra o Liverpool, 46 bolas longas a mais do que qualquer outro time da Premier League. 20% dos passes dos adversários contra o Liverpool são bolas longas. Os 3 jogos que isso aconteceu mais vezes na Premier League: Liverpool contra Manchester United, Liverpool contra Crystal Palace e Liverpool contra o Bournemouth. Ou seja, Fred, pegaram o que tem que fazer para machucar esse Liverpool, né? Recuperar a bola. Se tentar sair jogando muito curtinho, o Liverpool vai te morder e é possível que roube. E tem espaço para jogar nas costas dos zagueiros, né? A gente viu o Brentford fazendo isso, por exemplo, no final de semana passado. Como recupera uma bola no meio campo e sem nenhuma pressão, tem muito campo para correr entre Konaté e Van Dijk. E o que tem acontecido muito não é nem a bola longa ser um caminho direto para um ataque perigoso contra o Liverpool e eventualmente um gol. É o rebote, né? É a segunda bola, porque o que está acontecendo é o Liverpool pressiona lá na frente. É difícil escapar da pressão do Liverpool por terra, então o time vai pelo ar e geralmente o Van Dijk ganha a bola pelo alto, ou o Konaté, ou o Gravenberch, mas a segunda bola é do adversário e aí a gente tem um 4 contra 4, um 4 contra 3, a gente tem um ataque já no campo defensivo do Liverpool com a defesa em linha muito alta e o Konaté tem sido muito lento para fazer essa recomposição. O Van Dijk também tem jogado pior nas últimas partidas e as laterais estão uma água. Então esse Liverpool tem um mapa da mina muito claro, até por meio das palavras do próprio treinador Beckler. Depois da vitória contra o Frankfurt, o Arne Slot foi às entrevistas, aos microfones, e ele disse o seguinte: a grande diferença hoje foi a postura do adversário. Nos jogos anteriores, a gente não conseguia pressionar o adversário como hoje porque a bola não estava no chão. Ou seja, é uma entrevista para o treinador seguinte colocar
na preparação do jogo para não colocar a bola no chão na pressão alta do Liverpool. E contra o Frankfurt, aliás, deu certo exatamente isso, assim, recuperar bolas perto do gol e marcar, porque construindo o Liverpool teve dificuldades. Isso é um outro problema desse time, né? Que nos últimos 7 jogos tem 10 gols marcados, mais 5 só contra o Eintracht Frankfurt, que é uma defesa que realmente é muito convidativa a qualquer time fazer gols ali muito fácil. Mas até contra o Frankfurt, o Liverpool teve dificuldade de gerar com o Frankfurt todo na defesa. 2 gols de bola parada e os outros, muitos gols, os outros 3, foram que o Liverpool conseguiu recuperar a bola, mas não conseguiu gerar com um ataque estático, por assim dizer, contra o Frankfurt. A gente tem outras falas do Slot nessa sequência que chamam a atenção. Depois que perdeu contra o Manchester United, ele disse: nós analisamos o jogo com o Chesco no time titular. Eles chegaram aqui e mudaram. Não é o primeiro time que faz isso contra nós. Veja só você, Fred Caldeira, como o Liverpool só tinha uma possibilidade de ganhar do Manchester United, que é se o Chesco estivesse em campo. A partir do momento que o Ruben Amorim mudou a forma de jogar, o Liverpool ficou órfão dos próprios pensamentos, sem saber o que podia acontecer. E imagina só o técnico adversário surpreender, né? Assim, assim, acho que o Ruben Amorim deveria colocar, se olhar no espelho e se perguntar se é realmente muito ético da parte dele surpreender o Arne Slot mudando o centroavante, né, do time. Agora, o Chesco nunca ouviu uma crítica indireta tão grande como essa, Marcelo. Exatamente. Se fosse com o Chesco, tudo seria diferente. Aí a gente tinha completamente dominado o que a gente podia fazer dentro de campo. Muito se fala de fair play financeiro. Pouco se fala, Fred Caldeira, de fair plays entre os técnicos, de um passar para o outro com uns 2 ou 3 dias úteis de antecedência. O que ele vai fazer para vocês poderem se preparar com devido tempo e não ser surpreendido 1 hora antes do jogo. Exatamente. Assim, tem uma questão ética muito grave na atitude do Ruben Amorim que o Arne Slot reclamou. E não foi a única reclamação dele nos últimos tempos, tá? O Arne Slot está realmente entre a pressão dos resultados e a extrema honestidade de um ser humano holandês. Ele está dando declarações que realmente têm chamado muita atenção. Depois da eliminação mais recente agora para o Palace na Copa da Liga, ele reclamou do elenco, né? Que ele fala: eu vi o time titular do City contra o Swansea, né, nesse mesmo dia, cheio de reservas e parecia uma ótima escalação. O Chelsea tem o Estevão e hoje eu tive 6 adolescentes no time depois da segunda substituição. Ou seja, nem depois de investir quase $500 milhão no mercado, o Slot está satisfeito com a profundidade e o cobertor que não é tão longo como a gente achava desse elenco do Liverpool. Uma pena para os adolescentes que também receberam críticas aí, Marcelo. E daqui a pouco vai ter um deles que eu vou trazer no Out of Context. Ele realmente vem se destacando em um dos fundamentos muito importantes de um jogo de futebol. Fred Caldeira. Ele tá pronto para ir pro Retafe, hein? Já adianto isso. Próxima temporada. O Retafe, inclusive, a gente estragou, né? A gente fez aqui falando de crise. Do Retafe e da sua forma de jogar e de como ele aterroriza times da 4ª divisão. Retafe, na primeira rodada da Copa do Rei, fez 11-0 em um adversário, que também mostra para você, torcedor do Liverpool, que pode ficar animado, porque se Fred e Beckler explicam, tudo depois fica ao contrário. Frederico, o Arne Slot reclamou do elenco e da profundidade e comparou com outros times, mas é a temporada que o Liverpool quebra a banca, que ele vai para o mercado como nunca tinha ido antes 2 vezes, porque ele quebrou o seu próprio recorde de transferências e da Premier League, né, em 2 oportunidades, e o time virou o que virou. Vamos passar pelos jogadores. 4 das 10 contratações mais caras do clube foram feitas nessa janela. Wirtz, Isaac, Ekitike e Kerkez. O Isaac, 8 jogos, foi titular 6 vezes, 1 gol e 1 assistência. O Wirtz jogou 13 vezes, 10 como titular, ainda não marcou, pode ser que tenha marcado no final de semana contra o Aston Villa, deu 3 assistências, 2 contra o Eintracht Frankfurt, que é uma pena que o Liverpool não possa jogar contra esse adversário sempre. O Ekitike, 13 jogos, 9 titularidades, chegou com um efeito imediato muito bom, mas que nas últimas partidas a gente veio mais dificuldade também, 6 gols, 1 assistência. O Kerkez jogou 14 e 12 como titular, ainda parece perdido em campo, fez um gol contra o Brentford, né, na semana passada, mas é um jogador bem diferente do que a gente via antes. E o Frimpong, está lesionado, 9 jogos, 6 vezes foi titular e se alternou muitas vezes entre lateral e ponta,
e ponto o Liverpool já tem, que é o Salah. Ele chegou a deixar o Salah no banco de reservas por algum desejo pessoal do técnico, que a gente já não sabe muito bem. Não deu liga ainda, né? Assim, é difícil você apontar, com exceção de momentos do Ekitike, mas a própria consistência de minutagem do Ekitike, ela é limitada pela chegada do Isaac. E aí o Isaac ele se machuca, acho que não é uma lesão tão grave, talvez tenha até voltado contra o Aston Villa, mas não deve ser problema para o jogo contra o Real Madrid. E aí fica nessa ou um ou outro, né? Muito difícil os dois jogarem juntos, até porque o Gakpo tem sido uma das poucas boas notícias, dessa temporada do Liverpool. Acho que a melhor delas é o Szoboszlai, mas o Gakpo ele não tem ido tão mal o suficiente para ele ser colocado no banco, até porque ainda não conseguiu entrosar esses tantos reforços. Eu, Marcelo Beckler, admito que subestimei, tá? A demora para encaixar esses jogadores no time do Liverpool. Tantas trocas, realmente, agora olhando, né, engenheiro de obra pronta, parece realmente algo muito complicado, especialmente se você joga a Liga dos Campeões e não tem tanto tempo de descanso, porque quando eu olho pro meu curral aqui da Premier League, o Bournemouth também mudou muito o time, o Sunderland também mudou muito o time, são duas surpresas no G4 da Premier League, mas não são times que têm que jogar tantas partidas como o Liverpool e tem tempo mais para treinar e tudo mais. De qualquer maneira, eu não sei se é só isso que explica esse começo ruim da temporada do Liverpool, se é só a falta de entrosamento com os novos reforços. Qual que é a sua opinião? Eu acho que pode ser isso inicialmente, mas também é verdade que começou ganhando 5 jogos, né? Ganhava, com todas essas vitórias acontecendo no final das partidas. E depois tem 2 derrotas consecutivas contra Chelsea e Manchester United, que ele volta a ser o Liverpool do ano passado na escalação, né? Ele não tem mais o Arnold, mas ele coloca o Bradley, e ele volta para o meio-campo com Gravenberch, McAllister e Szoboszlai. E volta o Robertson para lateral, se eu não estou enganado, nesses jogos. Acho que o Kerkez começa contra o Manchester United. Enfim, mas ali é um lateral por outro, tem alguma diferença de característica, mas a principal diferença está na direita com Frimpong e Arnold. Mas ele tira o Wirtz do time, ele coloca de novo um atacante que, como o Darwin Núñez era um atacante também móvel, Salah e Gakpo. E nesses 2 jogos ele perde os 2 jogos. E depois ele volta a mexer no time na partida contra o Eintracht Frankfurt, tirando o Salah, colocando o Frimpong, colocando um time bem diferente, que me pareceu só um time de ocasião para enfrentar o Eintracht Frankfurt e até descansar o Mohamed Salah. O Wirtz tem uma diferença dele, do Bayer Leverkusen, pro Liverpool, que no Leverkusen jogava um ala, o Grimaldo por ali, não tinha um ponta. Então tudo que era pela esquerda, o Wirtz podia se deslocar, ter espaço para jogar. E a Liga Alemã também oferece mais espaços. A partir do momento que você tem um lateral e um ponta, o raio de movimento do seu meio-campista pela esquerda diminui muito, cai muito, e ainda não conseguiu se encaixar. Tanto num espaço mais curto, que é a Premier League, como tendo mais companheiros perto dele, o que gera também mais adversários, para jogar por ali o Wirtz. A saída do Arnold faz com que o Liverpool perca a bola longa para o Salah, faz com que o Liverpool perca um jogo de lá e cá que ele podia fazer muito bem, porque o Arnold era muito bom nisso, quando o adversário vinha pressionar as bolas longas que ele oferecia. E você tem o Frimpong para correr pelo lado do campo, que é o que o Salah faz. Então, assim, tem um congestionamento de 2 no mesmo setor do campo, que fica difícil também de administrar. Eu achava que com a entrada do Bradley isso poderia melhorar, mas o Bradley vive uma fase muito ruim. E eu tenho a sensação que a intenção do Slot com o Isaac, com o Ekitike, era que muitas vezes trocassem de posições, que isso gerasse confusão nos defensores e que isso fizesse Wirtz e Salah aproveitar os espaços por dentro. E a gente não viu isso quase hora nenhuma, quase em momento nenhum. Acho que tem um gol contra o Bournemouth, que é mais ou menos isso, na segunda rodada, na primeira rodada do campeonato inglês. E depois vai perdendo confiança, né? O McAllister não é o mesmo da temporada passada, o Gravenberch ficou lesionado. Eu acho que tudo é mais lento, a circulação de bola é mais lenta, então quando chega no Salah, por exemplo, a marcação já está muito encaixada em cima dele. O time foi perdendo confiança, fisicamente não está igual. Individualmente os jogadores que chegaram estão tentando se adaptar, então juntou tudo e com resultados ruins e minou muito a confiança do time. É o que eu vejo do que aconteceu até agora na temporada. É um Liverpool que está sofrendo muito mais defensivamente do que sofria. Perdeu um super trunfo, que era o time que mais recuperava as bolas no terço final, sufocava a saída de bola do adversário na última Premier League.
e aí descobriram que as bolas longas eram a solução. Eu acho que uma coisa explica a outra, tá? Pelo que a gente falou agora há pouco, de você já ter o time posicionado para roubar a bola na frente. Essa bola vir pelo ar para pegar a sua linha alta e você perde o rebote, porque isso vai ter que ser um ajuste muito fino do slot numa Premier League, que a gente está vendo muito mais marcação homem a homem contra times posicionais e muito mais bolas longas e muito mais dependente de bolas paradas. São fragilidades desse Liverpool. Então ele está sofrendo em meio a esse carro trocando pneus em movimento. Você tem uma Premier League que aprendeu a jogar contra você e que está te punindo o tempo todo. Acho que talvez até não seja por acaso que a única vitória nesse período tenha vindo na Liga dos Campeões contra essa loucura que é o Frankfurt. Porque aqui, seja o Palace, que é muito bom, mas seja o Brentford, que não deveria ser tão bom assim como foi contra o Liverpool, ele está sofrendo muito porque esse mapa da mina ele está muito bem desenhado, e aí você tem a queda de performance de pilares da temporada passada e não são só os reforços. Então, eita rapaz. Por falar em queda? Por falar em queda, depois eu vou ter que trazer o Padre Quevedo aqui, hein? Você sabe o que foi? Porque eu não vi. Você não foi uma revista do Chelsea, coitado do Chelsea. Não tem nada a ver com assunto. Não tem nada a ver com isso. Tem nada a ver com isso. Tem nada a ver com isso. A revista do Liverpool tá aqui. E o tema, o próximo, é justamente esse rapaz aqui. O Mohamed Salah, que é um dos pilares que tá pior nessa temporada, Marcelo. Eu lembro de você apontar, né? O Salah, um ano mais velho, pode não ser o mesmo do Salah do começo da temporada passada, especialmente. Não tem sido. Que tem até bons números, né? 13 jogos, foi titular 11 vezes, não foi titular 2 vezes em Liga dos Campeões, contra o Galatasaray e contra o Eintracht Frankfurt. Aí eu não sei se é porque o Slot subestimou a Champions e vê a Premier League como mais difícil e por isso ele precisa ter o melhor jogador mais descansado nela, ou se simplesmente ele quis testar o Salah fora do time 2 vezes na Liga dos Campeões. Mas ele tem 4 gols e 3 assistências. E é o que vai se salvando em números, né? Nesse início de temporada. Ele e o Ekitike são os que mais participaram de gols nesse início da era 2025-26 do Liverpool, com 7 participações em gols. O Liverpool ainda vai perder o Salah por um período grande esse ano, dependendo de como for a participação da seleção egípcia na Copa Africana de Nações, que acontece entre dezembro e janeiro. Pô, por que não joga igual a Copa América, igual a Euro, que se joga no meio do ano? Porque meio do ano, no hemisfério sul, é verão. E seria um calor insuportável para se jogar em muitos países africanos, e não por isso se joga no inverno na Copa Africana de Nações. Ele deve perder aí 5 jogos: o Wolverhampton, o Leeds, o Fulham, Arsenal e Burnley. Para um time que já não está bem, perder um jogador importante como ele é, por mais que não viva o seu melhor momento por 5 rodadas, também pode pesar muito. E eu acho que teve esses desencaixes táticos, Fred, e também o fato do Mohamed Salah ser um jogador que você tem que ir contando com ele cada vez menos e que o time dependa cada vez menos, porque na temporada passada, quando ele teve uma queda física, a gente viu que o time todo parou. Então é muito preocupante que você continue dependendo de um jogador de 33 anos toda hora. Eu tenho uma suspeita, que ainda é muito pequena, que existe, talvez, quem sabe, um risco maior para o Salah do que para o Liverpool durante a Copa Africana de Nações. Dele perder posição no time? Dele perder posição no time. Primeiro porque não é uma sequência de jogos difícil, né? Com exceção do Arsenal, tem 2 que acabaram de subir, Leeds e Burnley, e um que deve cair, que é o Wolverhampton, né? E aí Fulham e Arsenal. E segundo que, talvez, uma das respostas... É claro que até lá tem muita água para passar debaixo da ponte, e a gente nem sabe se o Slot será o treinador, né? E como vai estar o Liverpool e tudo mais. Mas pode ser que até lá o Liverpool esteja um pouco mambembe, e aí sem o Salah pode ser que ache algum equilíbrio, né? Colocando ali pela direita o próprio Chiesa, ou eu não sei como é que ele pode, talvez o Wirtz pela direita, ou o Frimpong, né? Eu não sei como que ele pode talvez suprir a ausência do Salah, e um Salah mal ausente, se ele encontrar um Liverpool bem na ausência do Salah, como é que faz na volta? Né? Não sei. Eu acho que se isso acontecer, ele depois vai ter um problema para administrar. Então, assim, ele pode até achar tecnicamente, taticamente um time, mas depois como é que você coloca a sua grande estrela no banco de reservas
no momento decisivo da temporada, né? A partir do final de janeiro, início de fevereiro. Ainda mais um cara que quer jogar toda hora e que não gosta nem de ser substituído, Claro. Como é o Mohamed E não Salah. se machuca. Né? Então, que por outro lado também não faz, ou pelo menos eu não me lembro de ter feito nenhuma outra função que não seja a ponta direita, né? Então é um jogador também pouco versátil. Ele faz muito bem aquilo ali, mas a gente não viu o Salah durante a carreira dele, como por exemplo o Messi e Cristiano irem mudando de posição, né? Se adaptando ao que o corpo, ao que o físico deles demandava, para poderem continuar jogando muito bem. O Salah continua fazendo o mesmo jogo em 2025 que ele fazia em 2017 e 2018 pelo Liverpool. E continua fazendo muito bem porque se cuida muito, mas é isso, depois que o jogo desencaixa, que o time taticamente desencaixa, que ele fisicamente talvez não esteja tão bem, ele não conseguir fazer uma outra função dentro de campo pode fazer com que ele seja sacrificado. Eu ainda acho muito difícil por todo o contexto, não só tático, mas pelo contexto de administração, de o que é para o grupo, por que é para o clube. Ainda acho difícil que ele perca espaço no time, mas a gente está falando de um time tão desconjuntado, que perdeu tanto a liga, que numa dessas ninguém mais tem cadeira cativa, né? E até lá já começa a conversa aqui. Será que o Salah não deveria ser mais banco para testar? O que você viu contra o Frankfurt te deu alguma pista de que talvez essa pergunta esteja muito prematura? Não. A sensação que eu tive contra o Frankfurt é que o Frankfurt é o que todo time em crise precisa. Porque é uma defesa muito frágil, é um time muito fácil de entrar na defesa deles. Eu acho que aquilo ali era simplesmente uma ocasião que o Liverpool tinha de colocar, de descansar alguns jogadores e de pegar um adversário como aquele. Se tivesse o Salah em campo, o Salah depois até entra e tem 2 oportunidades de assistir o Wirtz, que ele prefere finalizar, né? Mas com ele o time gera como vinha gerando antes. Ele perde o Frimpong no início do jogo e coloca o Bradley para fazer uma função parecida com a que o Frimpong vinha fazendo, porque o Liverpool atacava com uma linha de 5 praticamente. Então não me parece o que eu vi contra o Frankfurt, um perfil de adversário que o Liverpool vai enfrentar na Premier League e um perfil de escalação que se colocar na Premier League vai dar certo, porque era um time pronto para atacar uma defesa muito frágil. E quando precisou construir mais com a bola no pé contra essa defesa muito frágil, também teve dificuldade. Foi roubando bolas. Então não me parece que ali alguma coisa tenha clicado no slot de pensar, bom, a partir daqui sim dá para construir um time sem o Salah. Parece muito mais culpa do Frankfurt. Tá tudo dentro de contexto, Marcelo Beckler? Tá tudo sim. Então vamos para o nosso out of context. Você consegue fazer isso com sotaque de Liverpool? Out of context, lad. Alguma coisa assim. É bem assim mesmo. Ai. Você quer começar ou eu começo com a minha super reportagem, Marcelo Beckler? A super reportagem tem espaço sempre. Perfeito. Prioridade. Então, tivemos aqui que, inclusive, acionar a nossa malha de olheiros e informantes no futebol brasileiro, mais especificamente no futebol pernambucano, para descobrir um fato que eu acho que o mundo do futebol não está preparado para escutar. Durante o mês de outubro, o Liverpool perdeu mais vezes do que o nosso querido, glorioso e já saudoso Ibis, Marcelo Beckler. Que talvez o jovem não esteja sabendo do conceito Ibis, porque é uma coisa anos 90, anos 80, que ficou conhecido como o pior clube do mundo. Um título, inclusive, que ele nunca perdeu, né? Porque se classificar para algum campeonato para enfrentar o segundo pior clube do mundo é muito difícil. Para isso você tem que perder muitos jogos. E o Ibis não perdeu nenhuma vez em outubro. Fred Caldeira, qual foi o retrospecto do Ibis? O Ibis não entrou em campo. O Ibis não entra em campo desde agosto de 2024, portanto tá aí um parabéns aí gigante pro Ibis pelo longo tempo de invencibilidade, né? Então ele consegue perder menos jogos do que o Liverpool e qualquer outra equipe no planeta do futebol em 2025. Tá invicto. Porque em agosto tá invicto. Em agosto de 2024 ele foi rebaixado da segunda divisão do estadual
com 5 derrotas em 9 jogos, o que eu não achei nem tanto assim, né? O nível da segunda divisão pernambucana deve estar muito alto para um time ser rebaixado com 5 derrotas em 9 jogos, né? Não foi tão ruim. Provavelmente Só que ele aí conseguiu 4 empates. ele tem 1 vitória e 3 empates. É uma pontuação até boa, tá? 6 pontos. Pois é. Pois é. E ele foi rebaixado mesmo assim. Esperou 1 ano para jogar a terceira divisão, só que em agosto desse ano, a Federação Pernambucana extinguiu a terceira divisão estadual, Marcelo Beckler, e o Ibis não conseguiu jogar bola nem em agosto, nem em outubro, e aí a gente tem que ver o que vai acontecer. Uma pena. É uma pena para a terceira divisão do Campeonato Pernambucano, que perde essa grande atração que seria ter o Ibis disputando e podendo perder para vários adversários ainda mais frágeis. E talvez seja uma saída para o Liverpool, né? Para o Liverpool parar de perder Fred e ele se inscrever na terceira divisão do Campeonato Pernambucano. É um elenco caro para isso. Realmente seriam derrotas que chamariam a atenção. Mas eu fico pensando por que eles decidiram dessa vez acabar com a terceira divisão. Se você cai da segunda divisão do Campeonato Pernambucano, como que você sobe para ela de novo? Eu não sei o que eles vão fazer. Eles vão ter que aumentar a segunda divisão. Tem que ganhar algum outro tipo de torneio, faz um torneio de FIFA e quem ganha pode jogar depois da segunda divisão. Exatamente. Ou você tem que fazer um jogo treino no seu próprio CT e se o titular ganhar contra o reserva, você está classificado para a segunda divisão pernambucana. O que no caso do Ibis é difícil. No caso do Ibis é difícil. Pode ser que o reserva seja menos pior. Bom, aí talvez seja uma solução, né? Colocar os reservas em campo, quem sabe colocar o Chesco em campo no time titular, que é mais fácil de enfrentar. Mas eu fiquei chateado com essa informação do Ibis, tá? Eu também, eu não gostei não. Eu comecei essa super reportagem para comparar realmente, para ver se em outubro o Ibis tinha perdido tanto quanto o Liverpool. E aí eu vi que não jogou, né? Então fica aí o parabéns, né, para a invencibilidade, mas a tristeza pela falta de calendário do futebol brasileiro para um clube tão importante. Fred Caldeiro também tem um out of context. Por favor. Que é o seguinte, a gente viu na semana passada a Mara Nalô, não sei se é assim que se pronuncia, é assim que se pronuncia? Eu também não sei. A Mara Nalô, que é defensor do Liverpool, que foi expulso contra o Crystal Palace depois de poucos minutos em campo, o que mostra que ele é um jogador coerente, porque ele fez exatamente o que ele tinha feito no ano passado. Também expulso depois de poucos minutos em campo em um jogo da Liga dos Campeões contra o PSV. No total ele tem 14 minutos, 7 passes e 2 expulsões pelo Liverpool, Fred. Já estou ansioso para o retorno desse jogador, para a gente poder ter mais um cartão vermelho em pouco tempo. Cara, coitado, né, bicho? Assim, que imagina você começar... Putz, vida, cara, você, porra, mó tempão lá, tem a chance vermelha. A segunda vermelho de novo. 10 meses depois. 10 meses Esperou depois. 10 meses para ter uma próxima oportunidade. E assim, foi um cartão vermelho direto por matar um contra-ataque que ia dar na cara do gol. Já estava 2-0, Fred. Deixa aí. Não precisava. Deixa aí. Não precisava. Não traz esse peso para você. Agora, ninguém pode acusá-lo de não... Como é que eu posso dizer? De não trazer o clube, né, personificar o apelido do clube, porque ele é um verdadeiro Red. Exatamente. Talvez muito mais até que o Liverpool gostaria que ele fosse. Exatamente. Vermelho até demais. Daqui a 2 semanas ele faz aniversário, Fred. Pode fazer um aniversário temático, um bolo com vários cartõezinhos vermelhos. Exatamente. O docinho ser um brigadeiro com leite quick de morango. De morango. Mandar sair do bolo um árbitro com cartão vermelho pra cima dele, né? Assim, seria uma baita surpresa. Eu acho que ele não ia ficar muito feliz, não. Isso se ele não tivesse sido expulso de casa até lá, Marcelo. Também pode acontecer. Ou expulso do próprio aniversário, né? Ou expulso do próprio aniversário. Um buffet, dá um carrinho no administrador, em algum garçom antes, é expulso e não pode participar. E dizem que já entrou no radar do Retafe. Ah, tá prontinho, tá? Tá pronto. Tá prontinho para distribuir pancada, ser capitão do time na próxima temporada, do time do José Bordalás.
Resumo. Fred Caldeira, o Arne Slot corre risco de cair? Porque a sequência do Liverpool tem o Real Madrid e depois o Manchester City. Já se fala em uma possível demissão do técnico? É uma semana daquelas, né? É uma semana daquelas. Eu não sei, claro, né? A gente não sabe como é que foi contra o Aston Villa. Mas antes da partida contra o Aston Villa já havia um burburinho aqui de uma insatisfação com uma queda tão brusca desse Liverpool, né? De campeão da Premier League, para tudo isso que a gente está trazendo aqui, para um Slot que não só não está encontrando respostas para o que os adversários estão apresentando, como ele também está trazendo nas entrevistas certas declarações que não ajudam e às vezes inclusive atrapalham o próprio Slot, o próprio Liverpool. E cara, a depender da maneira com a qual ele se perder, né? A maneira com a qual o Liverpool perca para o Real Madrid e para o Manchester City, se isso acontecer, eu não sei se é uma situação que pode ficar próximo do sustentável. Historicamente, né, o Liverpool ele é um clube que tem muito poucos treinadores e, portanto, muito poucas demissões, né? São 22 treinadores em 123 anos de história. Assim, a média é de 5, 6 anos para cada treinador. É um negócio realmente um absurdo, assim. Mas você tem que entender o momento e não, né, um comportamento histórico. E o momento é de um Liverpool que, se não encontrar pelo menos sinais de reação nessa última semana antes da data FIFA, pode ficar realmente uma situação muito, muito incômoda para o Slot. Mas se eu fosse colocar as minhas fichas no sim ou no não, eu colocaria no não. Eu colocaria no não que não será demitido. A sensação que eu tenho é que ele pega uma estrada muito bem pavimentada pelo Klopp e muda a dinâmica do time, acho que dá uma refrescada nos jogadores assim, né? Todo mundo vai de cabeça mais limpa com a mudança de técnico, normalmente dá uma oxigenada. E ele faz algumas mudanças interessantes de um time que já tinha um início e meio. E ele dá um próximo passo no Liverpool. Quando chega ao meio da temporada, que fisicamente o Liverpool não consegue fazer as mesmas coisas de antes, tem a queda para o Paris Saint-Germain. Já tinham tido as quedas nas Copas, que o Liverpool praticamente deixa para lá, e essa temporada já aconteceu de novo com a Copa da Liga. E depois o final do campeonato inglês é muito burocrático do Liverpool, né? É ganhando a maioria dos jogos, termina campeão, o torcedor comemora bastante, mas muito burocrático. E essa temporada a coisa ainda não funcionou. Mesmo nas vitórias, a coisa não estava funcionando. Então me dá a sensação de gerar dúvidas sobre a capacidade do Slot de construir coisas. Quando ele só modificou algumas coisas do Klopp, funcionou. A partir do momento que ele precisou fazer mais coisas por mais tempo, e quando nessa temporada ele tenta mudar o time e contratam muitos jogadores que ele pediu, gastam muito dinheiro e que a coisa não vai, que esses caras não conseguem se adaptar, começa a entrar dúvida na minha cabeça se ele é capaz ou não. E talvez essa dúvida gere, daqui a pouco, na diretoria do Liverpool, demissão ou uma mudança de rota, porque se o técnico não é capaz, na temporada passada ele foi nessa... Por que não? Porque na temporada passada ele já tinha pegado um trabalho em andamento. Quando ele teve que construir, ele não foi capaz. Eu acho que a coisa pode ir por aí daqui a pouco. O primeiro ponto aqui, a cargo de informação, a FSG já fez mudanças bruscas, tá? Assim, ela entra em 2010 com o Roy Hodgson já como treinador e demite, ela entra em outubro de 2010 e em janeiro já troca o Roy Hodgson pelo Kenny Dalglish, que dura pouco mais de um ano e também sai. Então são dois treinadores que foram, entre aspas, queimados muito rapidamente por essa atual gestão, até acharem o Brendan Rodgers, que ficou 3 anos, e aí depois o Jürgen Klopp. Então pode ser que a FSG em algum momento ache que o Arne Slot está indo na direção desses dois primeiros treinadores que não deram muito certo, mas ele já tem um título de Premier League nas costas e ele conseguiu mudar algumas coisas do Liverpool do Klopp, né? O que o Gakpo virou com o Arne Slot, ele não era com o Jürgen Klopp, o Gravenberch não era esse jogador, o McAllister virou um jogador melhor, o Szoboszlai virou um jogador melhor, mas a gente está vendo tudo isso dando passos para trás, né? Nesse momento, com exceção do Szoboszlai. Então, eu acho que é justo, sim, o Arne Slot está sob avaliação, porque não é porque você tem poucos treinadores na própria história, não é porque você se orgulha desse número pequeno que você precisa comprometer ainda mais uma temporada
em que o investimento foi diferente. Então, tendo a achar que a paciência pode ser um pouco mais curta também. Vamos ver o que é que acontece daqui a pouco. Liverpool contra Real Madrid. Vocês acompanham com a gente. No final de semana tem Liverpool e Manchester City também. Qual que vai ser o futuro? Se o Liverpool levanta a cabeça, se os resultados começam a vir, se o técnico vai ser mantido. Enfim, o futuro do Liverpool ainda está em jogo. O time começa a ficar muito para trás no campeonato inglês. Precisa remar muito para recuperar. E tem a Liga dos Campeões, onde ele também não tem muito mais margem de erro, porque perdeu do Galatasaray. Para se classificar entre os 8, a gente fala que são 2 ou 3 tropeços permitidos. Na temporada passada, o 8º colocado fez 16 pontos. 16 pontos de 24 vai perder 8 pontos. 2 derrotas e um empate. Se esse ano for preciso mais pontos, só 2 derrotas, são só 2 tropeços necessários. O Liverpool já tem um em 3 jogos e talvez um que não tivesse na conta, o jogo contra o Galatasaray. Estará nesse jogo, né, Fred? Estarei. Espero vocês em Anfield. Portanto, hoje, Liverpool e Real Madrid aqui com a gente, viu? Um beijo pra vocês, uma boa terça-feira de Liga dos Campeões e vamos ver, né, que de repente o Real Madrid consiga aí o empréstimo do Šeško pra fingir que vai escalá-lo e não escalá-lo de última hora. Uma última informação, o Ibis não perdeu nesse final de semana. A gente está gravando o vídeo na quinta-feira, Verdade. Sai na terça, mas a gente pode garantir, torcedor do Ibis, que vocês não perderam. Parabéns.